E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a desenhar palitinhos, mas é mais interessante do que parece. A ideia é pegar um desafio da enciclopédia online de sequências inteiras e implementar em alguma linguagem. Eu peguei essa ideia de um vídeo que eu assisti do canal The Coding Train. Eu vou deixar uma referência aqui para o vídeo. Se vocês quiserem conferir lá, dê uma olhada. O canal é bem interessante. O vídeo em si eu achei bem legal. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de sequências, de coisas que tem um padrão e então, se você gosta também, acho que vale a pena conferir. Bem legal. O desafio aqui em questão consiste em uma sequência de números, e esses números representam a quantidade de palitos que devem fazer parte do sistema em determinada iteração, ou em determinada geração. A gente pode entender cada iteração, cada passo desses, como uma geração de um sistema determinado. É, Aqui tem uma descrição, eu não vou entrar em detalhes na descrição, vou falar bem superficialmente como as coisas devem acontecer, mas tem uma forma bem legal de ver, que é uma forma visual interativa, que você pode acessar a partir desse link. Eu vou deixar o link para essa página na descrição do vídeo, então vocês podem conferir também a parte interativa aí por conta própria. A parte interativa é isso aqui. Não é esse o desafio que a gente quer, é o hexagonal, beleza? Então, a gente vai começar com um palito na tela, ok? Então, a nossa primeira geração vai ter um palito. A ideia é que cada vértice solto, cada vértice livre, que não tenha nada associado a ele, receba dois novos palitos a cada iteração. Então, na primeira iteração a gente tinha apenas um palito com dois vértices livres. Na segunda iteração a gente vai ter dois novos palitos em cada vértice livre. Então, a gente vai adicionar quatro novos palitos. Na terceira iteração, a gente vai adicionar mais 2, 4, 6, 8. Então, a gente vai ter no total 13 palitos na terceira iteração. Na quarta iteração, vai mudar um pouquinho, porque vai ter o primeiro edge case, o primeiro caso que vai ser tratado de forma diferenciada. Na quarta iteração, a gente adicionou apenas 14 palitos, e não 16 como a gente poderia pensar se não tivesse a figura, se a gente estivesse olhando somente para o número de vértices livres. Mas o que acontece aqui? Vou voltar aqui. Aqui, quando a gente tinha 13, a gente tinha esse modelo, esse formato. Nesse formato, vou até dar um zoom para ficar melhor de ver. Esse vértice e esse vértice vão criar palitos que vão sobrepor. Se a gente estiver falando de palitos de verdade, a gente não consegue colocar dois palitos um em cima do outro. Não dá para colocar, ou melhor, um em cima do outro a gente pode até conseguir com muita dificuldade, mas não dá para colocar um dentro do outro, não encaixa o negócio. Não dá para dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Pelo menos não falando de física clássica, então vamos se ater aqui pro clássico. Então o que acontece é, ao invés de colocar dois aqui, a gente vai colocar só um aqui em cima e só um aqui embaixo. Então ao invés de adicionar 16, a gente adicionou 14 novos palitos. Esse é um edge case. O outro caso que a gente precisa se atentar é o de quando os palitos são criados, eles são criados com uma interseção, como esse caso aqui. Se os palitos forem criados com interseção, eles não, na iteração seguinte, eles não podem servir como base para outro palito ser colocado. Estão vendo que não foi colocado um palito aqui, certo? Então, esses são os pontos mais importantes que a gente precisa se preocupar. E, ok, dado isso, dado que a gente já viu o básico, o que a gente precisa fazer agora é que a cada iteração os vértices disponíveis sejam preenchidos com mais palitos, para a gente chegar no resultado similar a esse. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um sketchzinho, rabiscar alguma coisinha com vocês para explicar o que eu tenho em mente, a forma que eu tenho em mente de resolver esse problema. Então vamos lá? Ok. Então a gente vai ter inicialmente uma linha, um segmento de reta, um palito, chamado de palito. E a cada nova iteração, a gente vai acrescentar novos palitos. Na segunda, a gente vai colocar 4 novos palitos. Na terceira, a gente vai colocar 8 novos palitos. Aqui, aqui, isso aqui, isso aqui. É mais ou menos assim que vai ficar. Então, beleza. Olhando para a primeira geração. Se cada palito tiver um comprimento L, a gente pode representar cada palito desse por basicamente três informações. Um ponto de origem. Ponto de origem eu vou chamar sempre de P1, em todos os casos. Então, P1.
um comprimento, chamando de L nesse caso, e uma orientação, um ângulo, que eu vou chamar de θ, que vai indicar a orientação desse palito em relação ao eixo horizontal. Aqui a gente pode pensar no nosso plano cartesiano assim. Eixo X e eixo Y. Ok? Melhor, nosso plano cartesiano vai mudar um pouquinho, mas eu falo sobre isso já já. Ok. Então, esse segmento da primeira geração, ele vai ficar, ele pode ser representado por esse ponto, por exemplo. A gente pode assumir que essa daqui é a origem dele. Então, vou chamar aqui de P1. Esse comprimento L e esse ângulo θ, que nesse caso é de 0 graus. Então, eu vou colocar aqui θ igual a 0 graus, porque ele está na mesma direção do eixo X. Ok? Uma coisa interessante é que, como a gente está falando de figuras... A gente quer montar formas hexagonais, e essas formas têm todas as mesmas medidas. Então, a gente está claramente falando de algo regular aqui. E regular indica que, além das mesmas dimensões, a gente vai ter os mesmos ângulos sempre. Então, esse ângulo aqui é igual a esse e é igual a esse. Esses três ângulos são iguais. Isso implica, então, que esses três ângulos são de 120 graus, porque a gente tem uma circunferência de 360 graus, dividida em três partes, dá 120 graus para cada parte. Ok? Beleza. O que a gente consegue extrair com essa informação? Outro detalhe. Além de os ângulos serem iguais, como a gente vai estar criando dois, e de novo, trazendo a regularidade para a jogada, a gente pode assumir que esses dois ângulos aqui são iguais também, porque eles estão sendo divididos na metade, aqui por esse prolongamento do primeiro palito. Então aqui a gente tem um ângulo de 60 graus, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Tudo bem? O que é a ideia? Esse nosso ângulo θ, ele deve representar a inclinação do palito em relação ao eixo X. Então, se a gente tem um eixo X aqui, se eu tiver um palito nessa posição, o θ vai vir do eixo X até o palito. Se tiver um palito nessa posição, o θ de novo vem do eixo X até o palito. Se tiver um palito para cá, vai seguir a mesma lógica. O θ vai vir do eixo X, rodando sempre no mesmo sentido, nesse caso o sentido anti-horário, até o palito. Então, vou chamar esse palito aqui de palito A e esse daqui de palito B, certo? Então, o θA vai ser mais 60 graus, assumindo que essa essa rotação no sentido anti-horário seja positivo. O θB, a gente pode indicar ele de duas formas. A gente pode fazer a rotação desde o eixo X até encontrar o palito. Isso vai dar para a gente 60 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Então, isso vai dar para a gente 300 graus. Ou então, a gente pode, para não precisar trabalhar com um número muito grande, a gente pode chamar ele de menos 60 graus, que seria o caso de... Deixa eu desfazer aqui essas coisas. Ficar um pouco menos bagunçada a tela. Seria o caso de pegar a inclinação dele em relação ao eixo X no sentido contrário. São 60 graus no sentido contrário ao positivo. Então, menos 60 graus. Se a gente for analisar as próximas gerações, a gente vai ver que a mesma coisa acontece. Então, se eu chamar... essa cor. Se eu chamar esse palito aqui de C e esse palito aqui de D, o θC vai ser o θA mais 60 graus. Tirei um zoom sem querer. E o θD vai ser o θA menos 60 graus. Aqui a gente tinha, no θA, a gente tinha 0, então ficou 0 mais 60, que dá 60. 0 mais 60 graus.
o 0 é o θ do palito inicial, lembrando. E aqui no θb, a gente fica com 0 menos 60 graus. Eu estou botando e tirando zoom aqui loucamente sem querer. Mas eu... ok. Espero que tenha ficado claro. Então a gente vai ter sempre esse padrão de acrescentar 60 graus de um lado e tirar 60 graus do outro. Perfeito. Só vai ter um caso que vai ser diferente. Ou melhor, mas antes de falar disso, deixa eu falar de outra coisa. Eu comentei inicialmente que a gente, para representar um palito, a gente precisa de 3 informações, certo? Essas 3 aqui. Para representar o palito A, a gente vai precisar das mesmas 3 informações. Só que para o caso do palito A, quem vai ser P1? P1 do palito A vai ser o P2 do palito original, do palito inicial. O que eu quero dizer com isso? Eu estou representando um palito por 2 pontos. De forma geral, um segmento de reta é algo que liga 2 pontos. Então, para a gente desenhar esse palito na tela, a gente vai precisar ter 2 pontos representados no nosso código. Beleza? O segundo ponto ele é facilmente extraído a partir dessas 3 informações aqui. Certo? Uma coisa interessante para a gente observar nesse cenário é que o palito 1 ele nunca vai estar disponível, a partir da segunda geração para frente, ele nunca vai estar disponível para que outros palitos sejam colocados nele, para gerar outros palitos, digamos assim. O palito 1 nunca vai estar disponível para isso. Por quê? Porque ele sempre vai ser a origem do nosso palito atual. Então, vamos tentar enxergar isso diferente. Eu vou desenhar aqui de novo. Talvez eu não tenha sido muito claro. Então, vamos começar com o palito inicial. Ele tem um P1 e um P2, certo? Na segunda geração, a gente vai ter esse segmento. Vou desenhar só um para ficar mais simples. E para esse segmento, aqui é o P1 e aqui é o P2. Na próxima geração, a gente vai ter que criar mais 2 segmentos, certo? Só que esse P1 não está disponível porque ele já tem palitos alocados a ele. Então, a gente vai criar um novo palito a partir de P2, do segmento da geração anterior, do palito da geração anterior. Então, esse aqui vai ser o P1 do novo palito e esse aqui vai ser o P2. Então, vocês podem ver que o P1 ele nunca está disponível para que novos palitos sejam acrescentados a ele. É sempre o P2. Isso vai ser informação importante para a gente. A gente nunca vai precisar se preocupar em ver se precisa ou não criar algum palito a partir de P1. Vai ser sempre a partir de P2. A única exceção a isso é aqui na primeira geração, que na primeira geração os 2 pontos estão disponíveis para que palitos sejam acrescentados a eles. Então aqui na primeira geração a gente vai colocar um palito aqui também, por exemplo. Ok? Certo. Tem mais uma coisinha que eu quero falar. A gente falou sobre a questão dos ângulos, perfeito. Só tem mais um pequeno detalhe que é também uma exceção. Há 2 exceções. A primeira, no caso de P1 e P2, a gente vai sempre usar P2 para gerar novos palitos, com exceção da primeira geração. E associado a isso, na primeira geração, a gente não vai trabalhar com ângulos de mais 60 graus e menos 60 graus. Por que não? Se eu tenho o nosso palito inicial aqui, certo? Quando eu quero criar os novos palitos a partir de P1, a inclinação que eu vou obter não vai ser de 60 graus, que daria mais ou menos aqui. Vai ser um pouco maior que isso. Esse ângulo aqui, de novo, ângulos regulares, é um ângulo de 120 graus. Então, a inclinação que eu vou lidar aqui é de 120 graus e aqui para o outro lado, de menos 120 graus. Ok? Nos demais casos, nas gerações seguintes, vai ser a mesma coisa, mais 60 menos 60. A gente pode pensar nessa lógica como, se o segmento se o novo palito estiver partindo de P1, a gente vai acrescentar mais ou menos 120 graus no ângulo do palito que está gerando. Se estiver partindo de P2, vai ser mais ou menos 60 graus. A gente pode pensar nessa regra. Tudo bem?
acho que isso aqui era o que eu queria mostrar pra vocês. Então, a gente tem informação suficiente, eu acredito, para começar a desenvolver. Eu acho que está na hora de botar a mão na massa. Vamos lá? Então, pessoal, vamos agora para a parte que interessa? Vamos escrever código. Eu criei um repositório e nesse repositório eu criei dois arquivos. Um index.html que importa o p5.js, a lib que vai estar ajudando a gente, a biblioteca que vai estar ajudando a gente a desenhar, a expor as coisas na tela, e o meu arquivo main.js que vai ser, está em branco aqui, vai ser onde a gente vai escrever nosso código. Eu vou disponibilizar esse repositório, ele vai estar na descrição do vídeo, então vocês vão conseguir ver o código todo e a partir do código que eu tiver aqui no final, vocês vão conseguir brincar aí e tornar ele melhor. Beleza? Então vamos começar. O P5.js ele tem duas funções que fazem um trabalho de configuração inicial, que é a função setup, e tem a função draw, que serve para a gente ficar executando um laço e ficar desenhando coisas na tela dentro de um laço. Então essas duas funções são bem práticas, o que a gente quer fazer. Na setup, a gente vai fazer inicialmente, o que a gente vai fazer inicialmente é criar um canvas, é criar a tela onde a gente vai desenhar. Eu vou criar uma tela aqui 800 por 800, vamos ver como é que fica. E definir o background desse canvas como, sei lá, 150. Isso aqui é equivalente a escrever isso aqui, o RGB 150, 150, 150. Mas para ficar mais simples, vou deixar assim. Ok, está aqui o nosso canvas. Eu vou abrir também o console, porque é útil ver os erros. Certo, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou desativar o loop automático do P5.js, porque inicialmente eu vou querer que as coisas aconteçam sob demanda. Eu vou querer que as coisas só atualizem, que a função draw somente execute. Toda a nossa lógica de atualização vai ficar dentro da função draw, certo? Então eu só vou querer que ela atualize quando a gente explicitamente, assim, reformulando, eu só vou querer que ela atualize em determinados momentos para que a gente consiga enxergar passo a passo o que está acontecendo. Para isso eu vou usar outra função do P5.js que é mouseClicked. É basicamente um callback implementado por eles que vai ser chamado quando o mouse for clicado. Então, para vocês verem como é que funciona, vou colocar um console log aqui, mouseClicked. Ou melhor, draw. Vamos ver aqui. Atualizei a página. Atualizei a página, ele já logou draw. A função setup, ela chama a função draw também. Só que o draw só loga uma vez. Eu vou clicar aqui, loga de novo. Vou clicar aqui, loga de novo. E clicando, 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 clicando. Ok? Se eu tirar esse no loop, olha o que acontece. É draw ao infinito. Beleza? Então eu vou deixar o no loop aqui por enquanto. Certinho. O que a gente quer fazer? A gente quer essencialmente desenhar um monte de palitos na tela. Esses palitos, eles são todos iguais melhor, eles têm uma estrutura igual e eles possuem características únicas, diferentes uns dos outros, mas essas características, elas são basicamente valores diferentes das mesmas propriedades. Lembra lá no sketch que a gente desenhou? A gente chegou no raciocínio de que as informações que a gente precisaria para poder representar cada palito seriam um ponto inicial, um ângulo e o comprimento desse palito. A partir dessas três informações, a gente consegue extrair outra informação importante, que é o ponto final do palito, que vai ser usado para a gente desenhar na tela. Para a gente desenhar um palito na tela, a gente vai precisar dos dois pontos, do ponto inicial e do ponto final. Então, ok. Já que a gente está falando de uma entidade que tem propriedades e que vai se repetir, a gente vai ter N instâncias dessa entidade, numa linguagem orientada a objetos, isso é um sinal claro de que a gente deve usar uma classe. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado toothpick.js e nesse arquivo toothpick eu vou criar uma classe chamada toothpick para representar o nosso palito. Ok. Nosso palito, quando a gente for criar um palito, a gente deve passar três informações, certo? Eu vou chamar aqui P1 ponto, que vai ser o ponto inicial, P1. O nosso ângulo θ, acho que
Só isso, né? O que a gente precisa mais? A gente não precisa de mais nada. Não que eu lembre, pelo menos. Ah, a gente precisa do comprimento. O comprimento, como ele vai ser único para todo mundo, a gente não precisa ficar recebendo ele sempre. Então eu vou criar aqui uma constante, chamar de L com valor, não sei, 10. Vamos testar com 10. Vamos ver o que acontece. Certo. Só que eu estou esperando um P1, mas a gente não tem nenhuma entidade de ponto, não é? Ou pelo menos eu não sei se P5JS tem. Será que P5JS tem? Vamos descobrir. Ele pode desenhar um ponto na tela, mas... ele tem a função para desenhar o ponto, mas ele não tem estrutura ponto, uma classe ponto. Então, vamos criar a nossa classe ponto também. Chamar aqui point.js. E, ok, um ponto, ele não tem nada além de duas coordenadas, basicamente. Então, this.x igual a x, this.y igual a y. Certo, nós temos um ponto. Ok, então o nosso palito vai ser o novo ponto, certo. Nosso ângulo. A gente precisa agora do P2. Então vamos descobrir P2. A partir dos... uma coisa que eu esqueci de comentar lá no sketch, né? A partir de L e de θ, a gente consegue descobrir os valores de x e de y de P2, também conhecendo P1. Eu vou inserir aqui na edição, eu vou inserir mais um pedaço de sketch mostrando essa parte de trigonometria. E pessoal, então, voltando aqui no sketch, faltou a gente falar de um ponto importante. Beleza, a gente tinha esse cenário inicial e o que a gente precisa entender agora é como que eu vou calcular, como que eu vou encontrar P2 a partir de P1. Então, deixa eu mudar aqui de cor. Certo. Vamos para a página nova. Beleza, vamos apagar essas coisas. Se eu tenho algumas informações, tenho um segmento aqui. Esse segmento eu vou chamar de A. E a partir dele vai surgir um segmento que eu vou chamar de B. A gente conhece as informações de A. Então, θA é igual a 0 graus, por exemplo. P2 de A está nas posições XA e YA, que é o P1 de B. Beleza? E o comprimento de A é o mesmo comprimento de B, isso é o mesmo para todo mundo. Fechado. Então, o que a gente precisa de informação para descobrir P2 de B? Ou melhor, a gente já tem a informação. Como que a gente vai descobrir P2 de B? A gente vai fazer o seguinte, trigonometria, vamos voltar aí para o ensino médio. Aqui a gente sabe que tem um ângulo de 60 graus. Se eu chamar essa distância aqui de ΔX e essa distância de ΔY, sabendo que isso aqui é L, a gente pode facilmente calcular usando seno e cosseno. Calcular ΔX, ΔY usando seno e cosseno. ΔX vai ser L vezes o cosseno de 60 graus. E ΔY vai ser L vezes o seno de 60 graus. Nesse caso, é 60, porque 60 é o ângulo entre os dois. Mas a gente pode generalizar isso para falar que vai ser, ao invés de 60, vai ser θB menos θA. Ou melhor, desculpa. Vai ser θB. Então vai ser sempre L cosseno de θB, L seno de θB. Ok? ΔX, ΔY. Agora vamos encontrar x e y do P2B. O P2B é um ponto XB, YB. O XB vai ser XA, que é o x desse ponto aqui, mais ΔX. A gente está movendo nesse sentido. O YB
vai ser YA menos delta Y. E por que menos e não mais se a gente está indo para cima? O que está acontecendo aqui? É o seguinte, lembra que eu tinha comentado lá no sketch anterior que o nosso plano cartesiano normalmente é assim? Beleza. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento de aplicações gráficas, é muito comum que a gente tenha algo diferente. A gente costuma ter um plano cartesiano nesse modelo, onde o eixo y aumenta à medida que os pontos vão descendo, à medida que as coordenadas vão aumentando, à medida que, que o elemento vai descendo na tela. Então, se a gente pensar no nosso canvas, se a gente entender isso aqui como nosso canvas, a gente tem esse ponto como a origem, 0, 0, e esse ponto como limite, que vai ser a largura e a altura do nosso canvas. Certo? Então a nossa origem está aqui e o limite está aqui. Então, se eu fizer um ponto, por exemplo, vamos supor que nossa largura seja 800, como no nosso exemplo, e a altura também 800. Um ponto 400, 400 está aqui no meio. Um ponto, sei lá, 400, 100 está mais ou menos por aqui. 400, 700 está aqui embaixo. Esse aqui é o 400, 100. Esse aqui é o 400, 700. Então, à medida que o valor de y aumenta, o ponto vai descendo. Certo? Ok, agora eu acho que a gente tem informação suficiente para terminar de desenvolver. Vamos voltar para o código. Ok, então como a gente viu ali no sketch, o que a gente precisa fazer? Vou chamar aqui de x2 o x de P2, como é que a gente vai calcular ele? P1 vezes x mais L vezes cosseno de θ. Opa, bagunçou aqui. Beleza, o y2 vai ser parecido, só que ao invés de cosseno a gente vai usar o seno e como a gente viu lá, não vai ser mais, vai ser menos. Tudo bem? Beleza. Tem um pequeno probleminha que vai acontecer, porque essas funções cosseno e seno, elas lidam com com ângulos em radiano. E o nosso θ, a gente está trabalhando com ele em graus. A gente vai trabalhar com ele em graus. A gente vai trabalhar com 60, 120, não com π sobre 2, π sobre 3. Mas é bem simples converter um valor de graus para radianos. O que a gente faz? A gente tem um valor em graus, a gente multiplica por π e divide por 180. Essa constante π, ela está definida no P5JS, então a gente pode usar ela aqui sem medo de ser feliz. Multiplico por π, divido por 180, já tem um ângulo em radianos. Certinho? Agora a gente precisa criar o P2, que vai ser um novo ponto, com coordenadas x2 e y2. Tudo bem? Acredito que seja isso. Pelo menos de início é isso. Ah, não, falta mais uma coisa. A gente precisa de uma função draw que vai nos ajudar a desenhar esse palito na tela. Vou desenhar com que cor? Não sei. Vou colocar preto por enquanto. Vamos lá. E para desenhar uma linha, a gente vai usar a função line. Esse autocomplete do VS Code está me matando hoje. E passar os pontos, e passar as coordenadas dos pontos. Então eu passo x e y de P1 e passo x e y de P2. Tudo bem? Eu acho que isso é suficiente. Vamos ver como é que fica? Para isso, ok, a gente já criou nossa classe ponto, criou nossa classe toothpick. E agora o que a gente precisa fazer é instanciar um ponto. Vou instanciar aqui no setup. Não um ponto, um palito. Ok, chamar de palito. Vamos manter um padrão, vai. Toothpick é igual a new toothpick. O P1 que ele vai... Eu não vou passar P1 aqui na classe, eu vou passar um x e y. Até porque era isso que eu esperava aqui. Nossa, buguei total quando eu estava escrevendo. Ok, vamos colocar do início, 0, 0. Vou passar um ângulo de menos 60, porque eu quero que ele incline para baixo. Eu tenho aqui o meu eixo horizontal. Eu quero que ele incline para baixo, porque se ele inclinar para cima,
ou ficar aqui reto, a gente não vai enxergar o ponto porque ele está bem na origem. E é isso. Vamos ver como é. Ah, tá. Tenho que mandar desenhar esse ponto na tela. Vou usar a função draw aqui. E vamos ver como é que fica. Opa. Ah, uma coisa importante. No nosso arquivo index aqui, a gente precisa importar as classes que a gente criou. Então, a classe ponto e a classe do palito. Vamos ver como é que fica agora? Olha o nosso palitinho aqui, ó. Tá muito tímido, muito pequeno. Eu acho que esse valor... Eu acho que esse valor de comprimento tá muito pequeno, então vamos aumentar um pouquinho ele, vai. Vou colocar 30. Opa. 30, como é que fica com 30? E eu não sei o que que tá vendo aqui. Muito zoom. Certo, com 30 eu acho que ficou melhor. Dá pra gente enxergar melhor o que tá acontecendo. Ok, ok. Certo. Pessoal, eu acho então que vai ser isso por esse vídeo, que o vídeo já está ficando um pouco extenso. E eu vou fazer uma continuação. Nessa continuação, nessa parte 2, a gente vai terminar de escrever esse código. Aqui a gente escreveu a base para poder resolver o desafio. E a gente termina de resolver o desafio no próximo vídeo e ver como é que fica, beleza? Então, até a próxima. Valeu!